intercâmbio de um mês vale a pena? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem, intercâmbio, e agora eu tô aqui também no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque aqui você encontra uma playlist completa de tudo sobre intercâmbio com vídeo novo toda semana. E no vídeo de hoje eu vou falar se vale ou não vale a pena fazer intercâmbio de apenas um mês. Quando se pensa em intercâmbio, logo vem à nossa mente os intercâmbios de longa duração, que são aqueles intercâmbios que duram 6 meses, 1 ano ou até mais. Mas o que muita gente não sabe é que dá sim para você fazer intercâmbios muito menores, intercâmbios até de 2 semanas, 3 semanas e um dos mais famosos de um mês. Mas aí você pensa, poxa, mas tem intercâmbio que a pessoa passa 6 meses, 1 ano, será que em 1 ano eu vou conseguir aproveitar, vou conseguir aprender o idioma? Então nesse vídeo aqui eu separei todos os prós e contras de você fazer um intercâmbio de um mês, como foram as minhas experiências de intercâmbio de um mês, porque todos os meus intercâmbios, eles tiveram a duração de 1 mês e 3 semanas, né? Então eu tenho muito para contar da minha própria experiência. E também todas as dicas que eu tenho para você aproveitar um intercâmbio curto, né? Não importa a duração que ele tenha, na mesmo se for menos que um mês, eu vou dar todas as dicas para você aproveitar esse intercâmbio ao máximo. Então já deixa o seu like que esse vídeo tá recheado de coisa boa. Começando então com os prós desse intercâmbio. O primeiro deles, claro, é que você pode usar o tempo que você tem para fazer intercâmbio, né? Muita gente trabalha ou está estudando e só tem ali o período das férias para você poder fazer esse intercâmbio, sem precisar sair do emprego, trancar alguma coisa, enfim, só naquele período. A segunda vantagem do intercâmbio de um mês é que ele não é tão curto quanto você imagina. Falando então do intercâmbio de idiomas, por exemplo. Quando a gente faz curso de idiomas aqui no Brasil, né, numa escola específica para o estudo daquele idioma, geralmente a gente costuma fazer entre 1h30, 2 horas, 3 horas por semana. No intercâmbio, você tem algumas quantidades de horas, dependendo do curso que você for fazer no intercâmbio de idiomas. O menor deles é de 15 horas semanais, que é o intercâmbio, né, tradicional, que você vai ter aula daquele idioma em um dos turnos do dia, então seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, o intercâmbio com menor quantidade de horas, que é esse, né, do idioma geral, que geralmente eles chamam, já tem 15 horas semanais, comparado ali às 3 horas que você teria se você estudasse aqui no Brasil. E tem outras modalidades que têm ainda mais quantidade de horas. O semi-intensivo, por exemplo, ele tem em torno ali de 20 horas semanais. E o intensivo, cerca de 25 a 30 horas semanais. Então, assim, pensa essa quantidade de horas comparado às 3 horinhas ali que você teria no Brasil, quando você faz muito, né? Porque geralmente o curso de inglês não passa ali de 2 horas por semana. Então, se você somar isso no intercâmbio de um mês, você vai ter nesse período de um mês entre 60 e 80 horas de estudo, né? Dependendo dessa modalidade de qual você escolher. Sabe o que é esse período? É simplesmente 1 ano no Brasil, se você fizer o curso ali de 2 horas semanais. E indo nessa mesma linha, a próxima vantagem desse intercâmbio é que o intercâmbio, se eu fosse escolher outra palavra para definir, né, a experiência do intercâmbio, com certeza seria imersão. Porque o intercâmbio, na realidade, é uma verdadeira imersão, tanto no idioma quanto na cultura e tudo ali que envolve o entorno da sala de aula. Porque tudo bem que você vai ter ali aquelas horas que você vai ter, né, burocraticamente o contato ali com o idioma, mas fora da sala de aula, você não para de treinar o idioma, porque você vai ter que conviver com as pessoas, você vai ter que se virar, ir no mercado, no restaurante, fazer as coisas no seu intercâmbio, e tudo isso você vai precisar do idioma. Não é igual aqui no Brasil, que você termina o curso de inglês, vai para casa e volta a rotina toda em português. Então, na prática, você tem essas horas ali semanais de 15, 20, 25, 30 horas, mas na verdade verdadeira, você tem que estar 24 horas ali em contato com o idioma, então você não vai parar de aprender depois que você sai da sala de aula. Outra grande vantagem é que você vai estar ali em contato com professores nativos, e isso assim, eu achava que não fazia muita diferença, eu falava assim, quem que tem esse professor daqui, é de lá, se é brasileiro, se não é, mas eu vi na prática que tem muita diferença de você ter aula com nativos. Primeiro que, né, você não vai poder tirar suas dúvidas em português, por exemplo, você tem que ficar, tudo ali que você fizer, você vai ter que falar no idioma que você está indo estudar, e o próprio contato com os professores nativos, para mim, foi muito diferente, tanto a maneira que eles ensinam, algumas coisas que eu nunca tinha me dado conta aqui no Brasil, por exemplo, da pronúncia, lá eles já me explicaram, então eu senti muita diferença de ter aulas com professores nativos, e nesses intercâmbios, com certeza, você vai ter aula. E você também vai conseguir fazer muitas amizades, independente do tamanho do seu intercâmbio. Você fala assim, Mari, eu vou ficar um mês numa cidade, até parece que eu vou criar amizade para a vida toda, aquela coisa toda.
no intercâmbio o tempo passa diferente. Eu costumo sempre falar que no intercâmbio é tudo mais intenso, porque assim, você tem os dias contados, você sabe o dia que você vai embora daquele lugar, então você tá ali desesperado para fazer amigo, e não é só você que tá desesperado, todo mundo tá desesperado. Então, a amizade surge muito mais rápido, ela fica muito mais intensa nesse período ali nos dias contados. Então assim, todas as amizades que eu fiz praticamente nos meus intercâmbios, eu levo até hoje. Eu já reencontrei vários dos meus amigos fora do país, né? Fora do intercâmbio, depois dele ter acabado. Então, assim, a amizade de intercâmbio é real, sim. Aquelas frases, sabe, de Instagram que você fica falando assim, ai, de Vancouver pra vida. Aí você fala assim, poxa, até parece. Até parece não. É muito real. No intercâmbio vocês vão entender. O penúltimo pró desse tipo de intercâmbio é que ele é mais barato. Assim, eu tô comparando tipos de intercâmbio iguais, tá? Porque, por exemplo, um dos intercâmbios mais baratos que existem, que é um intercâmbio de au pair, ele tem a duração de 1 ano. Mas eu não posso comparar com ele porque você não tem como fazer um au pair menor, sabe? Mas o intercâmbio de idiomas, por exemplo, você pode fazer ele de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então eu tô comparando ali os mesmos tipos de intercâmbio. E claro, se você ficar um período menor do seu intercâmbio, ele vai ser muito mais barato. Se vocês quiserem saber mais ou menos quanto que custa, né, esses intercâmbios de 3 semanas, de 4 semanas, né, que é de 1 mês, para estudar o idioma, eu já tenho aqui 2 vídeos completos sobre isso. Um do meu intercâmbio para Nova York, que eu fui estudar lá inglês durante 3 semanas, e também meu intercâmbio para Toronto, no Canadá, que eu estudei inglês durante 4 semanas, né, 1 mês. Então, vou deixar aqui linkado os vídeos para vocês assistirem depois. E o último pró, a última vantagem desse intercâmbio de 1 mês é aquele velho clichê de assim, depende muito mais de você do que da quantidade de tempo do intercâmbio. O que eu mais ouço quando eu falo dos meus intercâmbios, do que eu fiz, do quanto que eu progredi o meu inglês ou meu francês, né, que eu também já fiz, o pessoal fala, mas você fez isso tudo só em 1 mês? Como que você conseguiu visitar tudo isso? Nossa, eu fiquei 6 meses e não fiz tudo isso que você fez. Mas aí vai muito da pessoa, né? Do meu empenho com o intercâmbio, como que eu levei muito a sério o meu intercâmbio e assim, planejei cada milímetro dele também, porque eu sou a própria Jane, de Jane the Virgin, quando se fala dessas coisas de organização. Pode deixar que eu vou falar sobre todas essas técnicas que eu usei para conseguir aproveitar mais o meu intercâmbio curto na parte de dicas aqui desse vídeo. E agora vamos aos contras. Vocês vão ver que os prós são muito mais, porque realmente eu acho que vale muito mais a pena fazer do que não fazer o intercâmbio de 1 mês. Mas tem algumas situações que eu não recomendaria esse tempo de intercâmbio. O primeiro contra seria que assim, querendo ou não, 1 mês passa muito rápido, né? Quando você pisca, o seu intercâmbio já acabou. Então, para quem tem a possibilidade de ficar mais tempo no intercâmbio, eu com certeza recomendo que fique o máximo de tempo que conseguir. Mas se só tiver 1 mês, intercâmbio também funciona com o tempo que você tiver disponível ali. A segunda desvantagem seria que muitas vezes você não consegue passar nas provas para você mudar de nível. Nos intercâmbios de idiomas, por exemplo, você tem provas que você pode fazer, geralmente a cada 4 semanas ou a cada 5 semanas, que você faz uma prova para você ver se você vai continuar no nível que você tá ali do idioma, né? Ou se você vai passar para o nível seguinte. Então, se você ficar o período apenas de 4 semanas, né? Ou 3 semanas, 2 semanas, dificilmente você vai ter oportunidade de passar por essa prova. Então, assim, o nível que você começar o seu intercâmbio é o nível também que você vai terminar. Você não vai ter possibilidade de ascender de nível. E a última desvantagem, eu tenho na verdade um vídeo completo falando sobre essa desvantagem, que é falando do nível de idioma que você tem que ter para você poder fazer o intercâmbio. E uma das dicas que eu falo naquele vídeo é que assim, se você não souber falar nada do idioma que você tá indo ali aprender, não vai ser em 1 mês que você vai aprender. Claro que você vai aprender alguma coisa, você vai aprender muita coisa do que se você tivesse ficado aqui estudando, mas dificilmente você vai voltar fluente naquele idioma e você também vai passar muito perrengue por não saber o idioma. A não ser que você, olha, vou fechar meu intercâmbio pro ano que vem, só de 1 mês, não sei falar nada, mas antes, nesse ano antes, né, do meu intercâmbio, nesse período anterior ao meu intercâmbio, eu vou dar um gás ali no idioma, vou entrar num curso, então eu vou estudar por conta própria, que é muito possível também. Então, se você der esse gás, tudo bem, você já chega lá sabendo alguma coisa, mas para quem não sabe absolutamente nada, eu acho que 1 mês é um período muito curto de tempo para você, de fato, pegar ali o idioma. Então, o meu veredito é que vale muito a pena você fazer intercâmbio de 1 mês, né? Os meus intercâmbios foram desse período, eu aproveitei eles todos. Agora vamos às minhas dicas de ouro para você poder aproveitar um intercâmbio de curta duração. Mas espera aí, antes disso, vamos dar uma ajuda aqui no canal, vamos de um like, vamos se inscrever aqui, porque assim, o conteúdo de intercâmbio que eu vou produzir aqui
você não vai ver em outro lugar não. Então se inscreve aqui para não perder nadinha, a gente vai continuar planejando o seu embarque dos sonhos. A primeira dica é uma dica à la Jenny the Virgin mais uma vez, que é você programar tudo muito bem antes de você ir para o seu intercâmbio. Veja quais são os horários das suas aulas, os finais de semana que você vai ter livres, tudo que você quer fazer naquela cidade e se organiza, né, nos dias ali para você conseguir visitar tudo que você quiser durante esse período. E você vai conseguir aproveitar muito mais do que você chegar lá e falar, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Até você descobrir, acabou o dia e aí já perdeu um dia e você passa para o outro. Ou então, vou deixar a galera me levar. Não é toda a galera que leva não, viu? Nos meus intercâmbios, eu que era a guia oficial, porque o pessoal era assim, vamos deixar a vida nos levar. E aí não sabia os lugares de ir. Eu já chegava assim, olha, hoje é dia de tal coisa. O pessoal, vamos. A próxima dica é você escolher um curso semi-intensivo. O curso semi-intensivo, como é que ele funciona? Você tem aula no período da manhã, a manhã toda tendo aula, e aí você tem um horário de almoço, e aí à tarde você tem mais um período de aula, que geralmente são de aulas eletivas, são aulas mais descontraídas, ou então focadas em uma das 4 habilidades, né? E as aulas são ali de 1h30, 2 horas no máximo. Então você tá livre da aula por volta ali das 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, que ainda é um bom período para você conseguir ali fazer as coisas na cidade, explorar a cidade. E você tem muito mais contato com o idioma. Eu já fiz intercâmbio que não era semi-intensivo lá em Nova York, que era só o período da manhã, e acabou que eu achei que o tempo de aula, ele era curto, ele poderia ter um tempinho a mais. Então todos os meus outros intercâmbios eu fiz no curso semi-intensivo, acho que aproveitei muito mais para aprimorar o meu idioma nessa modalidade. A próxima dica também é você escolher ficar numa host family. Já tem um vídeo aqui também falando tudo sobre acomodações de intercâmbio, né? Quais que são, geralmente é a residência estudantil e a casa de família, se vocês quiserem saber, vou deixar aqui linkado para vocês assistirem depois. Mas eu recomendo então você ficar na casa de família, porque você vai ter mais contato com o idioma se você ficar nessa casa. Porque você vai estar ali imerso numa realidade daquela família, e aí você vai ter que, assim, usar o idioma para tudo, para você poder comer, para você poder tirar dúvidas, tudo você vai precisar usar o seu idioma, se comunicar ali. Então não é igual a residência, e quem é muito tímido, por exemplo, pode escolher uma residência estudantil, ficar no quarto sozinho, ficar ali trancado o dia inteiro naquele quarto e não interagir com ninguém, não conversar com ninguém, então o contato é menor. A mesma coisa se você ficar num hotel ou no Airbnb, por exemplo. Então, na casa de família, o contato é obrigatório, então você vai poder aprimorar muito mais o seu idioma. E nesse mesmo sentido, aproveita toda oportunidade que você tem para conversar. Pode parecer meio assim, Mari, mas por que você está falando de... Óbvio que eu vou conversar no meu intercâmbio, né? Eu vou falar com as pessoas. Mas tem pessoas que ficam mais na zona de conforto. Vai no supermercado, tem aquele caixa que você passa sozinho, passa nesse caixa que você passa sozinho para não conversar com o atendente. Vai no museu, não lê ali as coisas do museu para praticar ali a escrita, nada disso. Só vai ficar olhando ali as coisas, a Deus dará. Então, essas interações, por mínimas que sejam, elas fazem muita diferença, principalmente nos intercâmbios mais curtos. Baseado nisso também, tenha autonomia nesse intercâmbio. Não fica dependendo dos outros, sei lá, tem vergonha de pedir alguma coisa e pede não sei o que pra mim no restaurante, pega não sei o que pra mim, pergunta pra aquele moço onde é que fica não sei o que. Vai você mesmo, pergunta lá, tira dúvida, tudo que você puder fazer você mesmo, sem depender das outras pessoas fazerem por você, ter essa autonomia assim, você vai continuar praticando ainda mais o seu idioma. Outra dica é você também sempre estudar depois da sala de aula. Não ficar ali presa só o período de aula para você poder estudar. Nos meus intercâmbios, como é que eu fazia? Não é que eu saia da aula lá e já ia para casa, ficar estudando lá, preso o dia todo dentro de casa. Se vocês viram os vídeos dos meus intercâmbios, o tanto de coisa que eu fiz fora da sala de aula, vocês sabem do que eu tô falando. Mas o que eu fazia para conciliar, então, esses estudos com o passeio? Eu programava, geralmente, apenas um passeio para fazer em cada dia, e aí eu pegava um pedacinho ali da tarde para poder fazer as minhas tarefas do dia, para estudar. Porque assim, se você for deixar para fazer tudo quando você chegar em casa de noite, cansada, depois do dia todo, muito provavelmente você não vai fazer, vai deixar para fazer correndo ali e não vai dar certo. Então, pega um pedacinho da tarde e vai para um café, vai para a biblioteca. Eu fazia muito isso em Toronto, ia para a Biblioteca Pública de Toronto para poder fazer minhas tarefas, porque no ambiente ali você se sente mais inspirada para fazer a tarefa. E por último, mas não menos importante, a polêmica: fuja de brasileiros. É meio difícil falar disso porque é meio polêmico, porque tem gente que defende muito você fazer muitas amizades com brasileiros, porque são as pessoas que realmente te entendem, são as pessoas da sua cultura. Se você tiver alguma emergência, essa é a pessoa que vai te ajudar com certeza muito mais do que um gringo.
mas eu recomendo muito você pelo menos evitar o contato com brasileiros. É você tentar fazer amizades com pessoas de outras nacionalidades, porque aí você forçadamente vai ficar falando o idioma que você foi lá estudar. E se você for ficar um mês de intercâmbio, ficar no grupinho de brasileiros para você só falar inglês no período da aula, no outro período você ficar com esse grupinho, você não vai aprimorar idioma nenhum dessa maneira. Você vai ficar muito na sua zona de conforto ali, né? Porque o português é a zona de conforto. Mas assim, se você fizer amizade com brasileiros, conversa com ele, fala assim, olha, a gente tá aqui para aprender inglês, né? A gente não vai ficar, gastou esse dinheirão para estar aqui pra gente ficar falando português como se a gente estivesse no Brasil. Se não der certo, eu tenho outra dica que essa dá certo sempre. Você marca coisas, né? Quando você for marcar de sair, de fazer um passeio, alguma coisa, coloca um gringo no meio. Coloca um gringo no meio, porque aí pode ser um grupão de brasileiros. Mas se tiver um gringo ali que só vai entender o inglês, por exemplo, todo mundo vai ser forçado a falar inglês para poder incluir essa pessoa. Então eu sou definitivamente uma defensora de intercâmbio de um mês e também uma defensora de intercâmbio bom. Tempo de intercâmbio bom é aquele tempo que a gente tem. E pra você, acha que então vale ou não vale a pena fazer um intercâmbio de um mês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui no meu canal tem uma playlist completa sobre intercâmbio, tudo que você precisa saber para poder fazer o seu, que você pode maratonar aqui depois desse vídeo. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!